Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Brasileirão, que tem novo, velho, líder, antigo líder. Botafogo fez 2-0 no Engenhão, no Newton Santos para cima do então líder ou ex-líder Fortaleza. E o Cuiabá, hein? De virada na Arena Pantanal, bateu o Criciúma por 2-1. É o começo desta 25ª rodada, a 6ª rodada do retorno, que teve 2 jogos nesse sábado, vai ter mais 8 partidas nesse domingo, fechando a rodada, portanto, no fim de semana. Já começa na sequência a data FIFA, jogos das seleções nacionais parada no Brasileiro. Fala sobre essas 2 partidas, é claro, projetar a rodada que termina esse domingo e, claro, trazendo a nova classificação, o que vai estar em disputa ainda nesta rodada que termina nesse domingo. Antes, uma dica da KTO, tá aqui, ó, kto.com, é o site. Entra no site da KTO, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito na KTO e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado lá na KTO. Depois eu falo da vitória do Botafogo, 2-0 para cima do Fortaleza, e também da vitória de virada do Cuiabá, 2-1 para cima do Criciúma. Antes, a nova classificação que apresenta Botafogo recuperando a liderança, 50 pontos na tabela. Estamos na 25ª rodada. 10 rodadas, Botafogo líder. Outras 10, Flamengo líder. Outras 3, Atlético Paranaense líder. Tivemos ainda o Fortaleza líder na 24ª rodada, e o Bragantino líder na 3ª rodada da competição. Portanto, até agora tivemos 5 líderes no Campeonato Brasileiro. Botafogo, 50 pontos em 25 jogos. Fortaleza, 48 pontos em 24 partidas. Fortaleza tem um jogo atrasado para fazer na outra quarta-feira. Não é nessa agora, dia 4, na outra quarta-feira, dia 11, no Beira-Rio, Internacional e Fortaleza. Para o Fortaleza recuperar a liderança, vai empatar em jogos com o Botafogo, 25-25, mas para o Botafogo perder a liderança, o Fortaleza tem que vencer o Inter no Beira-Rio no dia 11 de setembro. Então, Botafogo 50 pontos, Fortaleza 48. Já é certo que nesta rodada, a 25ª, esses 2 times terminam no G4, na zona de classificação direta para a próxima edição da Copa Libertadores da América. 3 equipes disputam nesta rodada lugar no G4. Palmeiras e Flamengo, que tem 44 pontos, e o São Paulo, que tem 41. 2 desses 3 vão terminar a rodada junto com Fortaleza e Botafogo no G4. Bahia com 39, Cruzeiro com 38. Esses 2 aqui disputam uma vaga, ou 2 até mesmo no G6 aqui. Por quê? Porque se o São Paulo perder o seu jogo, Bahia e Cruzeiro vencerem, os 2, o Bahia passa com certeza e o Cruzeiro pode passar no saldo aqui, a equipe do São Paulo. Certo? Então é o que está em jogo na rodada. Vasco com 31, Atlético Mineiro com 30, Atlético Paranaense e Inter com 29, Criciúma e Juventude com 28, Grêmio e Bragantino com 27. Esses times aqui não vão entrar no G6 da rodada e não vão entrar também no Z4, isso é certo. Vão ficar no meio da tabela aqui assim, do Vasco até o Bragantino. Brigando para ou não entrar, no caso do Fluminense, ou para saírem do Z4, Vitória e Corinthians. Esses 3 times aqui, dos 3, 2 vão terminar a rodada na zona de rebaixamento. Fluminense tem 24 pontos, Vitória 22 pontos e 6 vitórias, Corinthians 22 pontos e 4 vitórias. Cuiabá, que venceu de virada o Criciúma nesse sábado por 2-1, é 19º, tem 21 pontos na tabela. E o Atlético Goianiense, 20ª posição, portanto, lanterna, nesse momento com 18 pontos. Esses 2, com certeza, aqui, Cuiabá e Atlético Goianiense, vão fechar a rodada na zona de rebaixamento. Vamos olhar para a parte de cima da tabela aqui primeiro, pessoal. Palmeiras, Flamengo e São Paulo, que disputam o G4 na rodada. Vamos lá. O Flamengo pega o Corinthians, em São Paulo, nesse domingo, 4 da tarde. O São Paulo enfrenta às 6h30 no Rio, o Fluminense. E o Palmeiras pega às 6h30 em Curitiba, o Atlético Paranaense. De Flamengo, São Paulo e Palmeiras, 2 desses 3 vão fechar a rodada no G4. Beleza? Deixa eu voltar aqui, ó. São Paulo, 41, Bahia, 39, Cruzeiro, 38. 2 desses 3 vão fechar a rodada no G6. São Paulo confirmando pega o Fluminense no Rio, às 6h30. O Cruzeiro, 11 da manhã em casa, em BH, contra o Atlético Goianiense.
E o Bahia pega o Bragantino, 6h30 da noite, lá em Bragança Paulista. Ok? Parte de baixo da tabela. Fluminense, Vitória e Corinthians. 2 desses 3 vão fechar a rodada na zona de rebaixamento. Os 3 jogam em casa. Coringão, às 4 da tarde contra o Flamengo. O Vitória em Salvador às 6h30 da noite contra o Vasco. E o Fluminense no Rio também às 6h30 da noite contra a equipe do São Paulo. Demais jogos da rodada. Tem o Grêmio voltando à Arena. Depois de 134 dias, mais de 4 meses, o Grêmio volta a jogar na Arena. 11 da manhã contra o Atlético Mineiro. Teremos ainda Juventude e Internacional, duelo gaúcho, nesse domingo, 6h30 da noite, no estádio Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul. Para fechar, deixa eu falar dos jogos desse sábado. Deixa eu começar com o jogo que valeu a liderança do campeonato. O Fortaleza jogava por 2 resultados, ou por vitória ou por empate. Segurou o empate até 28 do segundo tempo, quando começou a brilhar a estrela do Igor Jesus, que fez os 2 gols da vitória do Botafogo, vitória por 2-0. Fez 1-0 a 28 e 2-0 a 46 da segunda etapa, Botafogo recuperando a liderança do Campeonato Brasileiro. Fogão não perde agora há 3 rodadas, tem 2 vitórias e 1 empate na sequência, tem apenas 1 derrota nas últimas 5 rodadas. O Botafogo perdeu para o Juventude em Caxias do Sul por 3-2, é a única derrota nestas 5 rodadas. Fortaleza não perdia há 10 jogos, vinha de 9 vitórias, a sequência era 9 vitórias e 1 empate, e agora acabou perdendo para o Botafogo, então quebrada a sequência invicta do Fortaleza de 10 partidas sem derrota, agora tem 1 derrota nas últimas 11 rodadas do Brasileiro. Botafogo confirmando, volta a jogar somente daqui 2 semanas, 14 de setembro, se esse é o próximo sábado, o outro ainda joga em casa, no Rio, no Engenhão, contra o Corinthians. O Fortaleza tem um jogo atrasado contra o Inter, no Beira-Rio, na quarta-feira, dia 11 de setembro. Cuiabá 2-1 para cima do Criciúma, de virada. Criciúma largou na frente, logo no começo do jogo, a 4 minutos, na Arena Pantanal, o Arthur Kaique marcou o gol do Criciúma. A reação do Dourado aconteceu somente no segundo tempo. A 11 da segunda etapa, o Cleison empatou a partida, 1-1, e depois, aos 21, teve o gol da virada do Lucas Fernandes, 2-1 para a equipe do Cuiabá. O Cuiabá não vencia há 6 rodadas, tem agora, ou tinha pelo menos 5 derrotas nas últimas 6 rodadas do Brasileiro, voltou a vencer a equipe do Cuiabá. E o Criciúma tem apenas 1 vitória nas últimas 6 rodadas, o momento não é bom do Criciúma, então 1 vitória nas últimas 6 rodadas tem o Criciúma, venceu o Bragantino em casa por 1-0. Cuiabá volta a jogar nessa semana agora, jogo atrasado contra o Juventude da 16ª rodada, quinta-feira agora dia 5 de setembro, em casa, na Arena Pantanal, tem Cuiabá e Juventude. E o Criciúma volta a jogar domingo da outra semana, não da próxima, da outra semana ainda, dia 15 de setembro, o Cuiabá, aliás, o Criciúma joga contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, em São Paulo. Fogão 2-0 para cima do Fortaleza, recuperando a liderança com 50 pontos na tabela, os dois aqui com 66% de aproveitamento, Botafogo e Fortaleza. Lembrando que Botafogo só perde a liderança se no dia 11, daqui 10 dias, 11 de setembro, no Beira-Rio, no jogo atrasado, o Fortaleza ganhar do Inter. Se der Inter ou empate, o Botafogo aí sim vai fechar a rodada, a 25ª rodada, como líder da competição. Por enquanto é líder, mas se o Fortaleza, que vai jogar seu 25º jogo contra o Inter no dia 11, vencer a partida, o Fortaleza recupera a liderança. Mas nesse momento, o Botafogo é, de novo, líder do Campeonato Brasileiro. Valeu, tchau!